Olá, amigos, que todos tenham um belo dia, na paz e na graça de Jesus. Vamos estudar a lição da Escola Sabatina. E hoje, quinta-feira, 21 de julho, a lição 4, ela tem como título Caráter e Comunidade. A lição de hoje, ela está baseada no livro de Efésios, no seu capítulo 4, versículo de 11 a 16. O que nós podemos tirar desse texto bíblico é que para que haja unidade, seja em uma empresa, seja na sociedade, seja na igreja, é necessário que haja um espírito de cooperação mútua, onde nós devemos respeitar os dons e talentos das pessoas, de cada um, com as ideias que se encaixem perfeitamente dentro da comunidade, a fim de que nós possamos atingir o alvo específico. E aí que na igreja é que entra os serviços, através dos diversos dons e talentos espirituais dados por Deus, como os apóstolos, profetas, pastores e mestres, onde o apóstolo Paulo menciona em Efésios, no seu capítulo 4, versículo 11. E aqui ele alerta que todas as pessoas devem estar unidas no mesmo propósito, seguindo a verdade em amor, crescendo em tudo naquele que é a cabeça, que é Cristo, que está lá em Romanos, no seu capítulo 4, versículo 15. Ora, se Cristo é a cabeça da igreja, isso nos diz claramente que Ele é que está no comando de tudo. Ele é a nossa parte como membros. E simplesmente cooperar para que aconteça a etapa seguinte, que é o aperfeiçoamento do caráter do cristão. E aperfeiçoar significa chegar mais perto da perfeição, da conduta e do caráter de Cristo. Melhorar, aprimorar, tornar-se mais elevado espiritualmente, ter bondade, ter amor ao próximo, ao caído, ao injustiçado, aqueles que estão aprisionados, aquelas viúvas e viúvos, principalmente nessa pandemia que nós passamos, precisam realmente de ajuda e que necessitam da nossa cooperação. Quando eu falo perfeição, não é no sentido de nós nunca mais errarmos, mas é porque é impossível nós não errarmos mais, porque nós somos pecadores, carecemos do poder de Deus na nossa vida. E sim, nós devemos preservar, praticando o que já foi provado, de ser uma conduta mais eficiente. O relacionamento interpessoal é um processo de comunicação, o qual acontece nas trocas de informações entre as pessoas, entre duas ou mais pessoas, onde cada pessoa se comunica com as outras, levando a sua bagagem cultural, formação pessoal, educacional, pode levar também as emoções, e não é diferente na igreja. A igreja também é assim, onde nós repartimos, estamos repartindo os nossos conhecimentos das Sagradas Escrituras com as outras pessoas, conforme nossos dons e talentos dados pelo Criador do Universo. E até nós chegarmos à medida da estatura da plenitude de Cristo, que Paulo fala em Efésios, no seu capítulo 4. E nós revelamos a plenitude de Cristo quando nós trabalhamos juntos com outras pessoas, dentro de uma comunidade. E por isso que o apóstolo Paulo
fala que cada cristão deveria desempenhar a sua função dentro da igreja, conforme seu dom, e sempre, né, tentando auxiliar as demais pessoas. E isso acontece antes, né, que a plenitude de Cristo se revele em nós. Pois quando nós mostramos a essas pessoas da comunidade amor, graça, bondade e misericórdia, nós estamos testemunhando o que Cristo fez em nossa vida. Se você não sabe, ou talvez desconhece, o cristianismo, ele é uma religião que deve se viver em comunidade. Em todas as partes do mundo elas são assim, seja na África, na Ásia, na Europa ou nas Américas, né? Até mesmo entre os indígenas. Mas só que a salvação que nós temos que observar, ela é individual, é de cada pessoa. Agora, uma coisa é bem certa que nós temos que colocar em mente: a vida em comunidade para o cristão, ela é muito mais essencial para o crescimento e a maturidade espiritual de cada um. Quando nós se inteiramos assim dentro de uma comunidade, nós crescemos como pessoa e, acima de tudo, espiritualmente mais ainda. E conforme o apóstolo Paulo, que ele fala em Efésios, no capítulo 4, versículo 16, e que uma das comprovações e as evidências, né, da maturidade, principalmente a maturidade cristã, é que cada um coopere conforme seus dons e talentos dentro de uma comunidade que nós poderemos chamar assim de igreja, né? Onde as pessoas cada um dá a sua contribuição dentro da igreja e cada um vai crescendo, pegando informações uns dos outros. Isto que é a igreja. E quando nós fazemos parte de um corpo, né, ou seja, mesmo de uma igreja, sendo assim, um dos membros, né, nós pertencemos a um outro. Nós somos o complemento um dos outros. E sempre um ajudando ao outro para crescer, sendo que nós necessitamos um dos outros. E cada cristão, não importando, mas quanto mais simples que seja ou insignificante que possa parecer, ele tem uma função, um ministério, ele tem um dom, ele tem um talento para fornecer e dar a sua contribuição para outros cristãos. O corpo, ele se desenvolve na medida que os membros e indivíduos crescem e dão a sua contribuição, dão a sua parcela de contribuição para o crescimento de todos. E todo membro vai se desenvolvendo à medida que eles vão assim se alimentando assim mais, pegando mais informações, mais observando assim e absorvendo, né, a palavra de Deus, estudando a palavra de Deus, ministrando estudos bíblicos uns aos outros, chegando assim mais próximo, né, da plenitude de Cristo. O que pode ocorrer, né, com aqueles que querem ficar só, de não participarem da comunidade, é o que acontece nos dias de hoje, né, que nós vemos aí. As pessoas estão distantes umas das outras e elas vão ficando assim mais fracas, né, sem conhecimento, né, sem bagagem espiritual. E com isso elas ficam distantes, né, elas deixam de se alimentar espiritualmente e ficam doentes, fracas e estão propensas à perdição. O que nós precisamos, meus amigos, é avançar espiritualmente, viver assim em comunidade, contribuindo um com os outros, absorvendo, né, a experiência um do outro,
junto com os demais, e aprender, acima de tudo, né, do amor de Cristo, os valores que são passados para nós. O Senhor Deus, ele distribui para todas as pessoas assim, dons e talentos. Cada pessoa tem no mínimo um dom. E esse dom que ela tem que desenvolver para que ela possa alcançar mais dons e talentos assim, dentro da igreja e dar essa contribuição também. Seja na forma assim de utilidade, seja na forma de colaboração para a administração da igreja, para que o crescimento, né, do corpo da igreja, que cada um possa ganhar o reino dos céus, que é o importante, que é o nosso objetivo. O objetivo do cristão é alcançar as mansões celestiais. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Jesus faz um convite todos os dias para as pessoas, inclusive para você. Que você possa aceitar esse convite, que Jesus quer dar esse presente que chama-se salvação. A ideia de Jesus é ter um relacionamento com você e desenvolver mais ainda esse dom e talento que você tem. Porque Ele quer te levar, sabe para onde? Para as mansões celestiais. E sabe por quê, meu amigo, minha amiga? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.